Ao longo de toda a história, muitos, sejam filósofos, pensadores ou até mesmo artistas, tentaram encontrar respostas para perguntas como: qual é o sentido da vida? Para que serve o mundo? O que há de errado com ele? Por que nós estamos aqui? Já outras pessoas tentam fugir dessas perguntas achando que não há necessidade de pensarmos sobre elas e nem de encontrarmos as respostas. Porém, o filósofo francês Luc Ferry, provavelmente é Ferry, tá? Porque tem que terminar com bico quando o nome é francês, né? Ferry. Mas deixamos assim. O Luc Ferry, falar em português, ele diz que ninguém abandona essas perguntas, porque as pessoas não conseguem viver sem esperança, propósitos ou convicções. E ele ainda reforça essa tese dele, e vejam bem, ele não é cristão, ele nem é religioso, mas ele acredita que sem a busca por essas respostas, nós não conseguimos de forma alguma experimentar alegria, generosidade ou amor. E para nós que estamos aqui e já temos uma caminhada com Jesus ou estamos começando, nós vamos entender que para saber se estamos tendo respostas saudáveis a essas perguntas, nós vamos ter que olhar para Cristo, nós vamos ter que olhar para Jesus. Então nós precisamos olhar para como ele falava sobre si mesmo, como ele falava sobre os seus propósitos e como as pessoas que conversavam com ele acabavam sendo transformadas. Com base nisso, nós vamos nessa noite olhar para duas conversas de Jesus, a partir de um pressuposto de que Jesus é o ponto de convergência da nossa adoração. Olha para quem está do seu lado e diga: você é um adorador. Mas fala com autoridade assim: você é um adorador. Muito bem. Quantos aqui têm convicção de que podem ser chamados, ou ser intitulados, ou ser adjetivados como um adorador? Pode levantar a mão todo mundo. Levanta a mão todo mundo, mesmo que você não tenha fé. Levanta a mão. Levanta bem alto aí. Agora fala: eu sou um adorador. Pode baixar. Gente, por que eu falei que todo mundo pode levantar a mão? Porque, na verdade, todos nós somos adoradores. O escritor americano David Wallace escreveu sobre adoração. E ele diz o seguinte: todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. Em outras palavras, ser um adorador é uma característica padrão de cada um de nós. A diferença está em o que escolheremos adorar. Naturalmente, nós iremos adorar aquilo que nos dá real sentido à nossa existência e tornaremos isso o centro das nossas vidas. Algumas pessoas adoram o dinheiro, adoram ter posses. Outros adoram o próprio corpo, adoram a beleza. Outros adoram ter poder. Outros adoram o intelecto. Temos que ter claro em nossas mentes: todos nós somos adoradores. Todos nós colocamos a nossa esperança de salvação em alguma coisa. A pergunta é: o que ou quem escolheremos adorar? O que ou quem será o centro de nossas vidas? Tranquilo? Seguindo um pouquinho, nós vamos ver que Jesus trabalhou com esse tema adoração em suas conversas. E uma dessas conversas em específico acaba sendo a mais famosa quando o tema é adoração. E essa conversa está registrada em João capítulo 4. Eu acho essa história simplesmente sensacional, que é a história da conversa de Jesus com a mulher samaritana. O capítulo 4 nos conta que Jesus estava a caminho da Galileia e passou por Samaria. Por volta do meio-dia, ele sentou-se junto a um poço e uma mulher samaritana veio tirar água. E aí Jesus pede para ela:
me dê um pouco de água. E para a gente estar todo mundo na mesma sintonia, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Ele está em João, capítulo 4. Como eu já expliquei um pouquinho ali o início, a gente vai partir direto para o versículo 7, que diz o seguinte: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, com seus filhos e seus animais bebiam? E Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor é profeta? Disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os antepassados adoram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, esse trecho, essa história, ela é bem conhecida. Porém, cada vez que nós lemos ela, se a gente prestar bastante atenção, a gente pode aprender algo novo. Eu, particularmente, acho essa história simplesmente incrível, por algumas razões. Primeiro, quem puxa a conversa é Jesus. Chega a mulher e quem puxa a conversa é Jesus. Essa mulher, ela era samaritana. Os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus. Há todo o desenrolar histórico que explica esse ódio, mas apenas para resumir, a gente tem que entender que eles eram odiados. O judeu odiava. Para ele, diz alguns documentos que um fariseu bom, ele fazia uma oração que era: obrigado por eu não ser mulher, obrigado por eu não ser um cachorro e obrigado por eu não ser um samaritano. Porque eles simplesmente odiavam esse povo. Jesus puxou conversa com alguém dos samaritanos. Outra coisa que é interessante, a gente precisa prestar um pouco de atenção, é que essa mulher foi buscar água em um determinado horário que João fez questão de mencionar. Que horas que era? Por volta do meio-dia. Alguns comentaristas vão dizer que esse não era o horário em que as mulheres costumavam buscar água. Elas buscavam mais cedo. E para esses comentaristas, isso pode representar que essa mulher, ela era uma marginalizada moral, uma intrusa, mesmo entre o seu próprio povo. Ou seja, essa mulher faz parte de um povo que é odiado, e esse povo odiado também não gosta dela. Percebem as barreiras que nós temos nessa conversa? A gente tem uma barreira racial, a gente tem uma barreira cultural, uma barreira de gênero e uma barreira moral. Ainda assim, Jesus, mesmo sendo um homem judeu, religioso, que não deveria ter nada a ver com ela, puxa assunto. E é interessante que quando ele puxa assunto, João registra que essa mulher ficou assombrada, ficou surpresa. E nós também deveríamos ficar.
E aquela conversa que deveria ser simplesmente um pedido de água se torna em algo mega profundo. Jesus usa uma metáfora da água viva. Gente, para nós, talvez essa metáfora não tenha o mesmo impacto. Por quê? Cada um de nós tem acesso fácil à água. Seja aqui no Manaim, seja na sua casa, seja onde estiver, a gente tem acesso fácil à água nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Poucos de nós, ou talvez nenhum, já teve a experiência de uma sede extrema. Agora, quem já teve a oportunidade para viajar em um ambiente extremamente árido, sabe o que é essa sede profunda, sabe o que é esse sentimento de agonia. Esses tempos o pessoal da igreja foi viajar para Israel e não lembro quem dos que foram me disse que lá você bebe água e parece que não sacia a sede, porque é muito quente. Então, para essa mulher, quando Jesus fala sobre sede, é um assunto que ela entende. E para essas pessoas, experimentar o sabor da água gelada, ou até mesmo qualquer uma que vá saciar aquela sede, é uma experiência extremamente satisfatória. Dentro desse contexto, em que a água é algo extremamente precioso, Jesus diz que poderia dar a ela uma em que ela nunca mais teria sede. Sabe, gente, o que Jesus está colocando aqui tem tudo a ver com ele se colocar como o centro de nossas vidas. Tem tudo a ver com ele sendo o alvo da nossa adoração. Quantas pessoas estão correndo desesperadamente atrás de coisas? Pois acreditam que se eu tiver tal coisa, se eu chegar em tal lugar, então eu vou descobrir qual é o significado da minha vida, me sentirei alguém seguro, me sentirei alguém importante. No entanto, Jesus diz para ela que do interior dela fluirão rios de águas vivas. Ou seja, não há nada fora de nós capaz de nos satisfazer de verdade. O mesmo David Wallace, que diz que todos nós somos adoradores, cabe a nós só escolher o que adorar, ele diz o seguinte: se você adorar dinheiro e bens, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. Adore o seu próprio corpo, a beleza e a atração sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de você realmente ser enterrado. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore seu intelecto e acabará se sentindo sempre um estúpido. Alguns de nós tentam colocar a sua esperança em relacionamentos, outros na carreira profissional, alguns na política, alguns em causas sociais, alguns no dinheiro. Mas ao olhar para esse texto, nós podemos ver claramente que nada disso pode nos satisfazer de verdade. Nada disso pode satisfazer uma sede existente no fundo de cada um de nós. Nós não precisamos de água respingada no rosto, mas sim da água que vem de um lugar mais profundo que a nossa própria sede. E Jesus diz a essa mulher: eu posso dá-la para você. Eu posso colocar uma fonte dessa água dentro de você. Eu posso lhe oferecer uma satisfação absoluta, independente do que irá acontecer fora de você. Todos nós somos adoradores. Todos nós iremos viver em função de alguma coisa. Mas o argumento de Jesus é que se ele não for essa coisa, nós iremos em algum momento de nossas vidas nos desapontar. Essa é a primeira conversa de Jesus. E essa conversa chama muito a atenção para mim, porque ela era uma marginalizada. Ela era uma pessoa que nós poderíamos enquadrar talvez no mesmo nível daqueles presidiários ali, no sentido de odiada pela sociedade. Mas no capítulo anterior de João, em João capítulo 3, Jesus conversa com outra pessoa. Ele conversa com um homem chamado Nicodemos. E agora a situação é diferente. Não é uma mulher, não é uma pessoa marginalizada, não é de um povo odiado. Nós temos um homem. E esse homem faz parte de uma das linhas religiosas mais importantes daquele povo. Nicodemos era alguém admirável, dotado de autocontrole, bem-sucedido, disciplinado, correto e mega religioso. E esse homem vem até Jesus. E sabe o que Jesus diz para ele?
ele diz que ele precisa nascer de novo. Em nosso contexto, se alguém chegar para você e falar assim, cara, você precisa nascer de novo, você vai, puxa, amém, Deus está falando comigo. Mas, gente, o que significa basicamente a expressão, você precisa nascer de novo? Que alguma coisa deu errado. Você precisa começar de volta. Você precisa voltar lá no início, que no meio da caminhada alguma coisa deu errada. E sabe o que é incrível? Que Jesus fala isso para um cara que era modelo. O cara que era referência. Para a mulher do capítulo 4, Jesus usa uma metáfora que atingia a falta de satisfação em alguma coisa. Ela precisava de água. Mas para esse homem, Jesus vai direto na autossatisfação que ele possuía. Jesus tem uma conversa com ele que, em termos espirituais, o coloca no mesmo nível de prostitutas, bandidos e qualquer tipo de gente considerada odiosa naquele tempo ou no tempo de hoje. E veja, Nicodemos tem inúmeras realizações morais e espirituais. Provavelmente ele era um cara que já tinha pregado em vários lugares, já tinha dado aula sobre a lei, já tinha falado, vivia aquilo dali rigorosamente. Mas Jesus chega para ele e fala, cara, da mesma forma que qualquer um aqui, você precisa começar do zero. Você precisa nascer de novo. E isso nos ensina algo incrível, gente. Incrível porque o que muitas vezes nos impede de adorar a Deus e colocar Ele como o centro de nossas vidas é algo chamado pecado. E eu não quero entrar aqui com vocês em definições ou discussão do que é pecado, o que não é pecado, se determinada atitude é ou não, porque não é o foco de agora. Mas ao olhar para esses textos, se eu tivesse que responder o que é pecado com base nesses dois textos, eu responderia que pecado é procurar a salvação em outra coisa que não Deus. É se colocar no lugar de Deus, é se tornar seu próprio Salvador. Aqueles que adoram o dinheiro, o poder, transformam essas coisas em uma espécie de salvação. Mas também é possível nós transformarmos a vida religiosa em um ídolo. O pastor comentou ontem em alguns momentos falando sobre igreja, há pessoas que adoram a igreja. Colocam a igreja como o centro da sua adoração, esquece de Deus. Diante de Deus, todos nós devemos nascer de novo. Diante de Deus, a partir do momento que Ele vai ser o centro das nossas vidas, todos nós precisamos começar do zero. Sabemos que todos somos adoradores e que todos temos que escolher o que adorar. O que Jesus está falando nesses dois capítulos é que Ele pode ser pode ser o objeto da nossa adoração. Ele quer ser o centro das nossas vidas. E quando eu penso no assunto adoração, e sobre como Jesus mudou isso na humanidade, eu penso em dois textos, ou em dois momentos. O primeiro deles é um momento de adoração que acontece lá em Êxodo, capítulo 19, e termina ali no capítulo 20. Eu não vou ler porque ele é um pouco longo, mas eu acredito que alguns devem lembrar. A história é a seguinte, Êxodo conta a história da saída do povo do Egito. E, gente, a gente estava até conversando esses dias numa rodinha aí, que daria excelentes filmes, tudo o que acontece ali, porque é algo extremamente incrível. Nós temos um povo que há 400 anos está escravizado na nação mais poderosa daquela época, e esse povo está sofrendo. Deus levanta um homem, e esse homem chega diante do rei daquela nação, chega diante do faraó e fala, é o seguinte, Deus está mandando você libertar o povo. E aquele povo está sofrendo, e eles começam a perceber algo acontecendo. E começa uma sequência de milagres. Estava até falando com o pessoal ontem, né? Eu não sei vocês, mas a hora que o Moisés jogou o cajado no chão e virou uma cobra, eu me convertia na hora. Não precisava de mais nada. Ainda mais que a cobra venceu a outra depois, né? Naquele contexto em que poder era demonstração de um Deus verdadeiro, o cajado já poderia ser suficiente, mas não para por aí. Nós vamos ver que Deus vai transformar a água em sangue, que Deus vai mandar rã, que Deus vai mandar mosca, que vai ter trovoadas um determinado dia, vai morrer animal, vai... E assim, a gente até conversou ontem no nosso pequeno grupo. Há pessoas que tentam explicar isso de forma... não, foi uma coincidência. A água ficou vermelha por causa das águas, e aí isso fez com que as rãs fugissem, e aí vieram as moscas e tal.
Gente, até faz sentido essa explicação, tá? Faz sentido. Agora, toda vez que alguém me fala isso, eu falo, cara, tudo bem. Mas por que só aconteceu isso com os egípcios? Porque só eles sofreram as pragas. Porque só eles foram afetados. Porque toda vez que uma praga vinha, só os egípcios sofriam. Então, independente se sua explicação é a sobrenatural ou a natural, Deus está ali. Deus está agindo. E aquele povo estava vendo. E não para por aí. Porque a história continua. Faraó fica lá doido e fala, tá bom, vou embora, sumam daqui. Morreu o primogênito dele, morreu um monte de criança no Egito. Diz que foi uma das noites mais tristes da história. E aquele povo sai. E no meio do caminho há todo um desenrolar que Faraó resolve ir atrás deles novamente. E, gente, aí chega uma parte que talvez seja o milagre mais incrível da Bíblia. Eles estão diante de um mar, vocês conhecem a história. Quem não conhece essa história por ler a Bíblia deve lembrar do Todo-Poderoso aquela hora que ele abre a sopa. Lembra? Então, você tem aí na cabeça a história que a gente está contando aí. E aquele povo está diante do mar e atrás deles está vindo o Faraó. E aquele povo já entra em desespero, mas Deus fala para Moisés, toca no mar. Ele vai, toca no mar e, gente... Aí nós falamos ontem também, né? Tem aquela outra lá, não, mas baixou a maré. Tá bom, vamos dizer que baixou a maré, você interpreta o milagre do jeito que você quer. Eu prefiro a parede de água nos dois lados e o Baby Shark pulando de um lado para o outro assim. Mas você quer que a maré baixou? Beleza, baixou a maré. Para mim isso não diminui o milagre. Porque a hora que aquele povo saiu e entrou o exército inimigo, a água simplesmente matou todo mundo. Esse mesmo Deus vai fazer cair comida do céu. Ou melhor, né, vai transformar o orvalho em comida. Esse mesmo Deus vai sustentar esse povo. E eu fico imaginando qual foi o primeiro sentimento que eles tiveram em Êxodo 19. Porque Êxodo 19, Deus diz o seguinte para Moisés. Desça, consagre o povo hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu descerei sobre o monte à vista de todos. Eu fico imaginando aquele povo que viu Deus fazendo tudo aquilo, ouvindo que esse Deus quer se encontrar com eles. Eu não sei vocês, eu acho que eu ficaria mega ansioso e não ia dormir na noite, né? De um dia para o outro, falar, cara, amanhã é o dia. Amanhã a gente vai ver como ele é. Amanhã a gente vai ter uma noção de como esse Deus é. E aí nós vamos ver que no terceiro dia, Deus chegou chegando, chegou com tudo. Começaram alguns trovões ao redor do monte. De repente diz que o monte começou a ter uma fumaça imensa ao redor dele. E o monte começou a tremer. E aí nós vemos que Moisés vai naquele lugar, Deus fala com ele. E aí a hora que Moisés volta o povo fala, gente, Deus quer se encontrar com vocês. E a resposta do povo foi, não, nós não queremos. Diz que as pernas deles tremiam. E o medo fez com que eles não fossem se encontrar com Deus. E eles simplesmente falam, Moisés, suba no nosso lugar. Deixe Deus falar com você e você fala com a gente não quer se encontrar com Deus. E ao longo de toda a história desse povo, nós vamos ver momentos em que eles fogem de Deus. Seja por medo, seja por vergonha, seja por não compreendê-lo, eles simplesmente fogem. Quando eu penso em adoração e olho para esses textos, me parece algo esquisito. Parece que está faltando alguma coisa. Poxa, como é que aquele povo adora um Deus, mas não chega na presença dele? A gente entende a questão da onipresença de Deus hoje, mas para eles naquele momento, Deus estava onde acontecia alguma coisa. Tanto é que eles criavam o tabernáculo, por orientação divina, mas criavam o tabernáculo, depois construíram um templo, porque para eles a presença de Deus ia para um lugar, mas eles se recusavam a estar onde Deus estava. E aí vem Jesus. E Jesus chega de uma forma absurda também. Mateus capítulo 6 mostra qual é o nosso modelo de adoração, na que é chamada oração das orações. E ela começa de uma forma simplesmente incrível. Ela começa com um Pai Nosso.
Isso ali, gente, já era o suficiente para matarem Jesus, tá? Inclusive lá na frente, quando ele fala, Deus é meu pai, os caras, você tá louco. Diz que, inclusive, a expressão maravilhosa, né? Rasgaram as vestes. Eu adoro essa expressão, porque eu fico imaginando os caras furiosos rasgando a própria roupa e saindo correndo para pôr outra no lugar, né? Porque não faz muito sentido, mas tudo bem. Aquela coisa do tipo raiva, assim, você é louco e tal, aquela coisa. Mas Jesus chega diante daquele povo que temia chegar diante de Deus, daquele povo que acompanhava um sacerdote atravessando uma porta e ficava ouvindo para ver se ele não morria. Daquele povo que tinha uma imagem de um Deus que pode estar perto, mas ele está longe ao mesmo tempo, porque eu não posso chegar diante dele. E Jesus chega e fala, Pai Nosso. E ele diz para todo mundo falar isso. Quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Gente, Jesus aprofunda a nossa relação com Deus. Ele chega, gente, não tem por que você ter medo. Não tem por que você ter receio. Porque Ele te enxerga como filho. Chamar Deus de Pai é reconhecer atributos dEle como bondade, como graça. Porque Ele olha para nós e Ele simplesmente nos aceita como filhos. A parte que mais me chama a atenção naquele vídeo que nós vimos e mais mexe comigo é quando mostra o nome do indivíduo, o que ele fez e o que ele está cumprindo. Não sei se vocês perceberam, mas a maioria deles era prisão perpétua. A maioria deles era prisão perpétua. E sabe o que me chama a atenção de forma incrível? Que todos eles estão sorrindo no vídeo. Todos eles estão sorrindo. Falam do amor que eles têm pelo cara. E estão lá, vocês viram um momento que mostra um culto deles? Olha a alegria daqueles homens que nunca mais vão ter liberdade aqui na terra. Aqui, liberdade no sentido de poder ir e vir, porque aqui dentro eles são livres, aqui dentro eles se sentem livres. E Jesus chega e fala, cara, você ali que cometeu um assassinato de 2º grau, você que está na prisão perpétua, você pode virar meu filho. E Jesus continua a oração falando, olha, venha o teu reino. E quando a gente fala, venha o teu reino, nós estamos entregando ao Senhor a autoridade sobre as nossas vidas. Falar, olha, eu quero te servir, eu quero ter o Senhor como o rei da minha vida. Eu quero ter o Senhor como aquele que pode dizer para onde eu tenho que ir. Eu entrego ao Senhor, eu me submeto à sua vontade. E ele continua falando, faça a sua vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Ou seja, quando nós falamos isso para Deus, nós estamos falando, Senhor, a sua vontade é melhor do que a minha. O seu desejo, o seu querer é melhor do que o meu. Então faça a sua vontade em minha vida. E aí sabe o que eu acho interessante? Porque geralmente a gente parte daquele conceito que a adoração a gente não pede nada para Deus. A adoração a gente só fica falando aquela coisa, tal. Mas quando a gente vai ler os materiais de Lutero, Calvino, Agostinho, todos esses caras escreveram sobre a oração das orações. Cada um deles tem um material que fala sobre a oração das orações. Eu não me recordo qual deles agora. Diz que quando nós falamos, dá-nos o pão de cada dia, isso é uma expressão de adoração. Porque nós estamos diante do ser mais poderoso do mundo. A gente poderia chegar diante dele e pedir qualquer coisa. Porém, a gente chega diante dele e pede apenas o necessário para sobreviver. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que ele é nosso maior desejo. Então é aquela coisa, me mantenha vivo para eu poder continuar te adorando. Então me dá só o necessário para eu continuar aqui na sua presença, para eu conseguir permanecer aqui diante do Senhor. Quando nós dizemos, perdoa as nossas ofensas, isso é uma adoração, porque pedido de perdão sempre faz parte da adoração. Porque quando a gente chega diante de Deus, a gente entende que nós podemos chamá-lo de Pai, mas isso nos constrange de um jeito que a gente olha para nós e fica com vergonha. Porque cada vez que nós chegamos de Deus, nós temos uma lista de coisas que a gente precisa falar, putz, Deus, o Senhor deve estar triste comigo, né? Quando nós falamos, assim como nós perdoamos, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos repetir o comportamento dele em nós porque nós o admiramos, porque a partir do momento que ele é o centro das nossas vidas, ele é quem irá guiar as nossas atitudes e os nossos desejos. Quando nós falamos, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do maligno,
nós estamos expondo no final ali, no finalzinho da nossa adoração, que o nosso maior medo é ter alguma atitude que nos faça perder a conexão com o Pai. E isso é algo que Jesus perdeu por alguns momentos na cruz. E eu amo ter a cruz como símbolo da nossa religião, da nossa expressão de fé. Porque para mim ela é algo simplesmente que carrega junto dela um significado que eu acho que a gente nunca vai conseguir resumi-lo e a gente nunca vai conseguir se debruçar sobre ele e escrever algo inteiro. A gente trabalhou no passado na IBD dos Jovens lá, o livro A Cruz de Cristo, que é considerado um dos melhores livros sobre a cruz escrito no século passado. Você pode ler esse livro inúmeras vezes, ainda falta um monte de coisa para a gente refletir sobre a cruz. Eu estava pensando, né? No meio da cruz a gente tem um ponto de convergência ali. Duas linhas se convergem ali no meio. E eu estava olhando para isso e pensando novamente na história da mulher samaritana, da bendita metáfora da água. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a história dela e fala, cara, como é que essa mulher sortuda, né? Cruzou com Jesus. Vai ser sortuda assim, né? Meu Deus. E aí a gente começa a pensar, mas espera aí. Por que essa mulher se encontrou com Jesus? E a gente vai analisando, olhando para a história, a gente fala, essa mulher se encontrou com Jesus porque Jesus estava com sede. Ele foi no poço porque ele estava com sede. Algo que nós sentimos aqui, Jesus estava com sede. E aí se eu paro para pensar, por que é que Jesus tem sede? É simplesmente porque o Deus, Criador dos céus e da terra, se esvaziou de sua glória e desceu ao nosso mundo como um mortal vulnerável, sujeito a ficar cansado e sedento. Em outras palavras, essa mulher encontrou água viva porque Jesus Cristo disse, tenho sede. E nessa leitura de João que nós fizemos agora, a gente passa pelas palavras de Jesus na cruz. E ali na cruz, mais uma vez, Jesus vai falar, tenho sede. Só que esse tenho sede agora é diferente. Porque lá no primeiro tenho sede, que Jesus foi para o poço, era uma necessidade física. Agora nessa tenho sede da cruz, nós temos o rompimento do relacionamento de Jesus com seu Pai. Porque ali ele estava levando sobre si o castigo que nós merecíamos. Jesus estava excluído do Pai. Jesus estava excluído daquele que seria a fonte de água viva para ele. Jesus estava experimentando a sede suprema, torturante, mortal e eterna, da qual a pior morte por desidratação seria só uma amostra. E por Jesus ter experimentado essa sede na cruz, a nossa sede espiritual pode ser satisfeita. Por ele ter morrido, nós podemos nascer de novo. E quando eu contemplo isso, quando cada um de nós contempla tudo isso que Jesus passou, o nosso coração vai se desviar de qualquer outra coisa que pode ser adoração. Porque nada se compara ao que Jesus fez. Ninguém pode tomar o lugar dele, porque ninguém pode fazer, e nenhum de nós faria o que ele fez. A partir do momento que a gente tem a compreensão da grandeza da ação de Jesus em vir e morrer e ressuscitar, isso deve colocar ele como centro das nossas vidas. Esse é o Evangelho. Essa é a mesma mensagem para o cético, é a mesma mensagem para o religioso, é a mesma mensagem para os privilegiados, é a mesma mensagem para os marginalizados. É a mesma mensagem para todos, entre um extremo e outro. A conclusão disso é, todos nós aqui somos adoradores. E todos nós temos o direito de escolher o que adorar. Porém, o convite de Jesus para cada um de nós é, adore a mim.
Me coloque como o centro da sua vida. E de dentro de você fluirá rios de águas vivas. Quantos de nós estamos vivendo uma vida em agonia? Sabe aquela coisa de que parece que está faltando alguma coisa para nós sermos plenamente felizes? Parece que falta um detalhezinho. Quantas vezes a gente olha para as coisas que acontecem ao nosso redor, olha para as nossas próprias vidas e não vemos sentido. Não vemos propósito em existirmos. Cada vez que isso acontece, a gente precisa pensar: quem estamos adorando? Quem é o alvo da nossa adoração? Estava olhando a galera hoje brincando ali no Caçador. E eu falei para cá, eu estou meio reflexivo, esse retiro está esquisito. Mas enfim, está tudo bem. Mas eu estava pensando em quem não veio. E veio uma sequência de nomes na minha mente. E o pior é que veio junto o fato de que eu sei o que alguns estão fazendo. Eu sei o que alguns escolheram. E infelizmente alguns foram buscar água em outro lugar. Infelizmente alguns preferem os respingos de água ao invés da fonte de água viva dentro de cada um de nós. Infelizmente alguns ouviram o convite de Jesus para ser o alvo da nossa adoração e escolheram adorar outra coisa. O pastor falou no primeiro dia: se você está aqui, é porque Deus te chamou e escolheu você para estar aqui. Diante de tantas pessoas que procuraram vagas, e gente, vocês não têm noção da quantidade de gente. Para vocês terem uma ideia, na quinta-feira ou na quarta, não me lembro, me ligou uma mulher que não é da nossa igreja, mora na rua da nossa igreja, e os filhos ouviram que ia ter um acampamento aqui, e eles queriam vir. E sabe aquela coisa, aquela dor no coração imensa do tipo: por que a gente não leva? Não tem como. Não dá para pôr, não dá para colocar. Quarta-feira de manhã, eu e a Ari e a Cá sentamos lá no Supremo. Estava tudo pronto os quartos, a gente desmontou tudo de volta. Começamos do zero, troca a cama para cá, vai casal para lá, casal para cá, joga adolescente num canto. Brincamos até com o pessoal que a gente ia ter que usar o carandiru ali atrás, ali, aqueles quartos mofados. Porque nós queríamos trazer todo mundo que a gente conseguisse. Mas não foi possível. Então entenda que o fato de você estar aqui é um privilégio que Deus te deu para esses dias. Deixe Cristo ser o centro da sua adoração. Escolha Ele. Deixe Ele ser o centro da sua vida.